Vamos lá, meus amigos, iniciando então aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, que é o novo capítulo que nós vamos iniciar hoje, e o primeiro capítulo aqui para nós, faculdade que tem os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos, né? Esse capítulo ele muda bastante, né, a nossa visão, né, o nosso aprendizado da doutrina, saindo agora sobre a vida no mundo espiritual, ou melhor, o retorno, né, a emancipação do pensamento, né, a emancipação da alma que nós estudamos até então, e vamos agora falar sobre a nossa relação com os espíritos, né? Então, nós falamos sobre a vida no mundo espiritual, a vinda do espírito aqui para o mundo físico, falamos sobre como se comporta o espírito durante a sua encarnação, porque nós temos aquela ideia, né? O mundo, assim, de um modo geral, é assim. Eu acho que isso é um pensamento genérico, nós poderíamos até pensar assim que todos nós temos o entendimento de fazer uma divisão entre mundo espiritual e mundo físico. Então nós pensamos que estando no mundo espiritual nós somos espíritos e estando no mundo físico nós somos pessoas, né? Kardec lembrou, né, que exatamente que quando ele fala sobre o espírito encarnado, que ele chama de alma, ele mantém essa visão, essa conscientização de que nós não perdemos a nossa essência. Nós só estamos numa dimensão diferente devido à ligação, à conexão com o mundo material. Então, quando nós falamos sobre essa relação que existe entre as duas dimensões, e tendo essa consciência da nossa natureza espiritual, ao falarmos sobre emancipação, que foi o capítulo anterior que nós estudamos, nós falamos sobre como o espírito se comporta, então, nessa restrição que o mundo físico acaba oferecendo. Agora, nesse novo capítulo, nós vamos falar sobre de que modo que os desencarnados interferem no mundo material, se relacionam com o mundo material e de que forma que eles também nos influenciam. Então, tanto a influência material, como também a influência mental na relação com os encarnados, né? Então, aqui, nessa nossa jornada, iniciando agora, Kardec separou para nós então os seguintes tópicos. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, primeiro, a capacidade que eles têm de perceber aquilo que nós pensamos. Segundo, de que modo que influenciam em nossos pensamentos. Depois ele vai falar de um modo muito mais direto sobre possessos. Vai entrar aqui na parte de convulsionários. Nessa parte de convulsionários também é uma situação que nós encontramos muito mais naquela época em que Kardec analisava algumas circunstâncias que aconteciam. Hoje nós vemos com mais frequência, e quando vemos, né, nós tivemos algumas notícias nos jornais, nós vamos estudar sobre isso quando chegarmos nesse item, que nós vimos algumas pessoas que entravam num determinado transe, né, aquele caso da escola que aconteceu no Nordeste, de vários jovens, vários adolescentes, acabaram entrando nesse estágio, nessa condição de convulsão, e acabou trazendo uma dúvida muito grande para a escola, para a direção, que acabou tendo a perspectiva de 3 visões, né, que foi bem interessante. Chamaram médicos para analisar exatamente se isso era uma condição mental, né, a psiquiatria analisando, depois falando sobre a influência espiritual, no caso, igreja também entrando nessa parte de possessões e tudo mais, e depois uma visão também analisando ali sobre a perspectiva espírita, para falar exatamente ali sobre essa condição em que os convulsionários
acabam sendo influenciados pelos espíritos ou ao mesmo tempo sendo superexcitados, né? E aí então entrando nesse estado. Então isso aqui a gente vai analisar também no futuro. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas, já muda um pouquinho também aqui a visão, e depois ele entra também no próximo item, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então são dois itens que estão bem relacionados. Pressentimentos, aqui ele já fala sobre percepções que nós podemos ter. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, aqui já começa a entrar na interferência direta dos espíritos no nosso cotidiano. A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, já entrando agora mais no mundo material. Os espíritos durante os combates, aqui da mesma forma também, sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, e aqui ele fala durante os combates, porque naquela época, né, era muito frequente esses conflitos que havia ali entre nações, entre reinos, né, então isso chamava atenção, naturalmente, né, inclusive até no período de Kardec, nós tínhamos ali alguns conflitos acontecendo, Kardec inclusive fala sobre eles na Revista Espírita e em outras passagens também. Então aqui é muito mais uma situação de curiosidade, que a gente vai observar a presença dos espíritos naquela situação específica. Porque nós poderíamos aqui estender, por exemplo, os espíritos durante os combates, de que modo que os espíritos atuam nos hospitais, de que modo que os espíritos atuam nas escolas, de que modo que os espíritos atuam nos eventos públicos. Poderíamos trazer aqui diversas situações. Por isso, então, especificamente sobre os combates, era por causa do contexto da época, do contexto histórico da época, em que muitos combates aconteciam e, naturalmente, jornais, muitos textos eram publicados sobre isso. Depois vai falar sobre pactos, tá? Esse pacto também é algo bastante curioso, porque vai falar exatamente dessa relação do mundo físico com o mundo espiritual, e tratando dos interesses de ambas as partes na execução de determinadas tarefas, de determinados planos que são executados na relação entre espíritos encarnados e desencarnados, né? O poder oculto, talismãs e feiticeiros, aqui também Kardec procura desmistificar essa visão que se tem sobre poderes ocultos, talismãs, muito mais ligados com magias, com fantasias e tudo mais. E aqui então ele procura desvendar isso da perspectiva espiritual. E depois bênçãos e maldições também, que é algo bastante comum, né? Então, muito bem, aqui nós temos então todos esses itens que são bem interessantes da gente estudar, lembrando que a doutrina espírita sempre vai trazer para nós novas visões, né? Então, quando esse livro foi publicado, trazendo para nós essa visão básica, essa visão inicial da revelação do mundo espiritual para nós aqui encarnados, de lá para cá nós tivemos várias outras obras que foram publicadas, especialmente as obras que vieram através do Chico, do Divaldo, da Dona Ivone, né, que trouxeram para nós ali muitas informações sobre o dia a dia, sobre a vivência no mundo espiritual na relação com o mundo físico, e esses temas acabaram sendo abordados. Muitos romances foram trazidos também, né, para quem gosta de romance, né, eu li muito romance no início do meu contato com a doutrina, lendo livros, por exemplo, de Vera Lúcia Marinzec, de Rochester, e de outros tantos médiuns e tantos outros espíritos também, que traziam muitas histórias. Só que, claro, essas histórias eram romanceadas e precisavam ter um embasamento doutrinário para que nós fizéssemos uma análise. Eu ia dizer, quase que eu disse julgamento, acabando de dizer, né? Mas uma análise daquela situação para ver exatamente qual é a realidade que nós vamos encontrar nessas situações que nós vemos no dia a dia. Então, muitos e muitos livros são publicados, né? Me lembro de um livro chamado... me esqueci o nome dele. Era um livro que era contextualizado na Alemanha, que contava a história de uma bruxa, né? Não assisti. Eu li muito esses livros, Marion, né? E como a gente sempre observa, existe uma polêmica muito grande em torno dos romances, né? Então, a gente vai estudar na Revista Espírita, por exemplo,
a partir do ano de 1864, 65, Kardec começa a fazer divulgações de romances que eram publicados naquela época. Porque, naturalmente, conforme os assuntos vão se desenvolvendo dentro das bases da doutrina, é natural que escritores, que espíritos comecem a trabalhar em torno desse tema. E aí, então, a partir dessa data, Kardec começa a fazer divulgação de muitos livros que são publicados, trazendo abordagens sobre temas relacionados com a doutrina espírita. Não são livros doutrinários. São livros que trazem temas que a doutrina espírita estuda. E muitos desses temas ou estão em concordância com aquilo que a doutrina espírita traz, ou são temas que precisam ser analisados e corrigidos no nosso entendimento a partir daquilo que a doutrina espírita mostra para nós na sua base doutrinária. Né? Então nós temos hoje a possibilidade de ver muitas situações do nosso cotidiano que, mesmo que elas não sejam decisivamente reais dentro daquilo que acontece, elas trazem para nós aquela interrogação de estudarmos, de pesquisarmos, de tentar entender como as coisas acontecem. Então, olha, me esqueci o nome desse livro que eu estou tentando lembrar aqui, mas eu não me recordo. Mas ele passa na região de Colônia, no sul da Alemanha, e era uma bruxa que vivia numa floresta e tudo mais, e ela tinha aquele bem típico, né? Aquela comunidade próxima, sempre tinha aqueles receios e tudo mais sobre as práticas que ela fazia. E aí o livro desenvolve a sua história em torno exatamente dessas práticas e da relação com o mundo espiritual. Então é um livro bem interessante, assim, um romance, uma história muito interessante, assim como os filmes que nós vemos hoje, que também falam desses temas, né? Porque da mesma forma que nós temos livros que contam essa relação com o mundo espiritual, nós temos filmes também que falam sobre isso. Alguns deles com um viés romântico, outros com um viés de terror, outros com um viés de comédia, mas são... O que são os livros, né? O que são os filmes? Nada mais são do que a encenação daquilo que um livro acaba sendo produzido. E muitas obras psicografadas surgiram no decorrer aqui desses últimos tempos, né? Principalmente com a divulgação da doutrina espírita abrindo as portas ou as janelas para o mundo espiritual. E aí as histórias começaram a chegar para nós também. Né? Então, muita coisa para a gente poder pensar nessa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Mas vamos lá então. Aqui então no primeiro que nós vimos, né, a faculdade que tem os espíritos de penetrar nossos pensamentos. A bruxa, não é bruxa da colônia, não. Acho que era Naêmia a bruxa. Pesquisa para mim, Dudu, por favor. Lembrei agora esse nome. Naêmia ou Noêmia, acho que é Naêmia a bruxa. Uma coisa assim o livro, né? Aquele romancezinho bem novelinha das 6, né? Mas para quem está iniciando, e Kardec fala sobre isso, né? Para os iniciantes, esses livros são convites para que a gente adentre ao mundo espiritual e veja uma nova realidade que nos instiga depois ao estudo mais aprofundado, né? Então eu sou um profundo e um eterno defensor dos romances mediúnicos, preferencialmente dos romances espíritas, né? E a gente tem essa diferença entre romances espíritas e romances mediúnicos, como lembra a Dona Ivone, porque os romances espíritas são livros que trazem para nós a oportunidade de estudos, e eles são embasados em temas da doutrina espírita, porém numa linguagem romanceada, enquanto que os romances mediúnicos são simplesmente histórias que os espíritos trazem do mundo espiritual de acordo com a sua visão, e não necessariamente passam por esse crivo de análise, de cuidado, né? Então tá ali, ó, o Dudu colocou para nós, né? Naema a bruxa, né? Ou a lenda da estátua de cera, sobrevive aos séculos transcorridos e transmite de geração a geração a história de Mestre Leonardo e sua vítima Leonor, e da grande vitória ganha pelo bem contra as forças do abismo, né? Então tá aí a sinopse do livro. Valeu, Dudu. Então é esse livro, né, e tantos outros livros que trazem para nós despertam em nós essa curiosidade sobre várias situações que vão acontecendo no mundo físico, na relação com o mundo espiritual, e que, claro, a gente pega exatamente esse capítulo que traz para nós sobre da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, para que a gente entenda a realidade dessa relação
entre os dois mundos, né? E de que modo que existe essa influência entre o mundo físico, do mundo físico sobre o mundo espiritual. Vamos lá então. Então, primeiro aqui, faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Questão 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? A resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Bom, aqui é bem fácil e prático de nós entendermos que é como se nós estivéssemos numa atividade, numa situação qualquer, e alguém estivesse próximo observando. A única diferença é que essas pessoas próximas não são percebidas, mas elas estão ali participando, compartilhando daquele momento com os encarnados. E nós vamos encontrar isso nas situações mais variadas do nosso dia a dia, de acordo com as nossas preferências e de acordo com as nossas tendências. Nós vamos encontrar em meios religiosos, em meios acadêmicos, em meios científicos, em meios sociais, em meios íntimos, nas mais variadas situações. Estando ali uma outra pessoa observando aquela situação que está acontecendo, é o interesse dela. E mais do que isso, ela vai estar presente naquele lugar, observando de acordo com o seu ponto de vista. Então, a gente chegou até a conversar sobre isso, né, na época do Carnaval, que nós falávamos sobre aquilo que é proveitoso ou que não é proveitoso durante o Carnaval para nós encarnados e a influência que os espíritos exercem, né? Emmanuel fala bastante sobre isso, assim como nós vimos também Emmanuel Filomeno de Miranda nos livros que nós estudamos, que falava sobre a presença dos espíritos durante o Carnaval. Se não me engano, foi nas Fronteiras da Loucura que nós estudamos, que era o primeiro livro, né, da obra, da sequência do acervo de Filomeno de Miranda que nós acompanhamos, né? Então fala ali sobre a atuação dos espíritos sobre o encarnado. Então, naquele livro em especial que nós acompanhamos, nós temos ali dois pontos importantes para destacar. Que o Carnaval em si era o evento que estava acontecendo, organizado pelos encarnados. Mas, do ponto de vista espiritual, nós tínhamos aqueles espíritos que também influenciavam e participavam do Carnaval, nesse caso, seja como simples brincalhões ou como espíritos que instigavam, né, as viciações dos encarnados durante aquela prática, dos encarnados e dos desencarnados também. E tínhamos, por outro lado, os trabalhadores, aqueles que atuavam na proteção, aqueles que atuavam no resgate, no auxílio. Então, quer dizer, o evento era o mesmo. Tínhamos dois grupos diferentes, 3 grupos, ou 4, podemos colocar 4 assim. Aqueles que eram indiferentes, aqueles que eram participantes, aqueles que provocavam e influenciavam, e aqueles que eram os trabalhadores. Então nós vemos que o evento em si traz para nós ali pontos de vista variados. É aqueles que se interessam pela arte, é aqueles que gostam da brincadeira, é aqueles que vivenciam os vícios. Então cada um vai procurar aquilo que é do seu interesse, de acordo com o seu estágio evolutivo, de acordo com as suas tendências e preferências. Nesse caso, então, aqui, quando nós falamos que os espíritos nos rodeiam constantemente, estão acompanhando aquilo que nós estamos fazendo. E muito mais do que acompanhar aquilo que nós estamos fazendo, nós veremos depois no próximo a influência que eles também exercem. Porque eles podem simplesmente olhar de um modo passivo, como eles podem olhar, acompanhar, influenciar e interferir. Então, por isso que a gente está vindo por fases aqui. Primeiro, a capacidade que eles têm de estar aqui entre nós. Depois, a capacidade que eles têm de influenciar-nos e interferir no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Então, nesse primeiro ponto, coloca que sim. Eles podem ver, já que eles nos rodeiam, estão presentes aqui conosco, e cada um dá atenção para aquilo que vê de acordo com o seu interesse e intenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. E se lhes é indiferente, o que pode ser indiferente para o espírito? Aquilo que não é do seu interesse. Para um espírito superior, não é interessante aquilo que é
básico, aquilo que é simples, aquilo que não é do seu interesse, né? Agora, para um espírito inferior, aquilo que é nobre, aquilo que é elevado, também não é do seu interesse. Vai ser exatamente de acordo com aquilo com que ele tem afinidade. Esse é o primeiro ponto, então. Segundo, e só para lembrar aqui também, quando fala que os espíritos veem tudo o que fazemos, eu acho que a imagem que mais mostra isso para nós é a imagem do filme Cidade dos Anjos. Né? Um filme que traz para nós uma visão do mundo espiritual baseado em anjos, que são esses seres especiais criados por Deus, né? Diferentemente dos seres humanos, né? dos espíritos humanos. Então ainda traz, né, aquele dogma de que os anjos e demônios são seres diferentes da criação, mas independentemente disso, nós temos ali naquele começo do filme, que é muito interessante, lembrando, né, que o Cidade dos Anjos que nós temos hoje é um filme que é uma regravação de um filme que foi gravado lá na década de 1950, 1960 mais ou menos, chamado Asas do Desejo. Então esse Asas do Desejo passou depois a ser Cidade dos Anjos. Mas nos dois filmes nós temos situações, logo no começo do filme, que mostra a presença desses anjos, desses espíritos, junto aos encarnados. Né? Então a gente chegou até a comentar sobre isso num outro estudo, que falava, por exemplo, né, numa biblioteca, uma pessoa estava lendo e tinha um anjo ali do lado, acompanhando a leitura dela. Aquele outro que estava distraído numa torre de controle de um aeroporto e tinha ali um espírito próximo a ele. Só que nesse caso mostrou o espírito influenciando no comportamento do encarnado, porque ele estava distraído e alguma coisa apontava no radar, e aí então ele coloca a mão no ombro do encarnado, e aí então ele desperta e começa a tomar as decisões corretas. No filme Asas do Desejo, mostra no começo uma pessoa sentada no metrô, num trem, e ali do lado dela o espírito lendo o que ela estava lendo dentro do trem. Aí a gente viu a mesma coisa também acontecendo no Ghost, o outro lado da vida, também é a mesma coisa. A Marion colocou, né, Amor, a Linda da Vida, também é muito interessante, que mostra ali, né, os bombeiros aéreos que estão ali trabalhando, e aí tem aquele que desencarna e ele acaba acompanhando um novato para poder ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então, quer dizer, são filmes que vão me ilustrando, e é muito importante que a gente tenha essas imagens, mesmo que sejam sobre imagens de ficção, filmes, novelas, livros, não importa, mas isso faz com que essa realidade do mundo espiritual se torne muito mais palpável para nós. Mas dentro daquele critério em que nós podemos absorver esse conteúdo para que nós analisemos a partir dessa perspectiva mais real. Então a influência existe o tempo todo. Né? Se nós pensarmos, né, agora trazendo para a nossa realidade, falávamos sobre os tumultos que acontecem. Nós tivemos, né, aquele grande conflito, aquele problema enorme que nós tivemos em Brasília, naquele 8 de janeiro. Nós tivemos, por exemplo, na Cracolândia, aqui em São Paulo. Nós temos naquele conflito que acontece lá no Oriente Médio, na Palestina, aquilo que acontece na Ucrânia, conflitos diversos, brigas de torcidas, enfim, quer dizer, situações do cotidiano, como nós vemos que os espíritos se comportam nesse meio. Da mesma forma, instigando também a nossa conduta, instigando, né, as nossas ações, muitas vezes de uma forma agressiva. Mas positivamente também nós tivemos o Congresso Mundial da Juventude, aliás, o Encontro Mundial da Juventude que aconteceu aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Quando nós tivemos o Papa Francisco que veio para cá, né, milhares de jovens de todas as partes do mundo participaram desse encontro, de que modo que os espíritos estavam presentes ali. Então a gente sempre tem que perceber que os espíritos estão convivendo conosco, e como Kardec menciona nas suas obras, os espíritos estão se acotovelando conosco. Só que essa presença entre nós, ela não é uma presença passiva. Ela é uma presença não apenas real, mas é uma presença ativa também, absorvendo aquilo que nós oferecemos e ao mesmo tempo também trazendo para nós aquilo que nós absorvemos sem percebermos. Bom dia, Didima. Sem percebermos essa realidade.
Então, o que é colocado para nós aqui nesse ponto, que é muito importante da gente ter como princípio fundamental: veem os espíritos tudo que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. A partir desse ponto de vista, nós podemos então desdobrar para as mais variadas situações do nosso dia a dia, tendo o entendimento de que os espíritos estão presentes entre nós. Seja estando presentes porque preferem fazer parte dessa nossa rotina, do nosso cotidiano terreno, sejam aqueles que estão entre nós por trabalho, por missões, por interesses diversos que fazem com que eles se aproximem do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente lembra André Luiz, logo no primeiro livro, que ele mencionava que estava junto da família porque ele tinha interesse. Depois ele volta para outros lugares quando ele está ali em trabalho. Então cada um ali presente de alguma forma no dia a dia das pessoas e das situações que para eles são interessantes. Questão 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejariais ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Então, nesse primeiro ponto que nós vamos encontrar aqui, primeiro, a capacidade que os espíritos têm de penetrar em nossos pensamentos, de absorver as nossas ideias. Porque essa é uma capacidade, é uma habilidade que os espíritos vão desenvolvendo com o tempo. Não é algo que todos conseguem fazer, até porque muitos espíritos ainda têm a consciência muito materializada, e estando materializados, eles não conseguem compreender, apenas observam, veem e vão ali tendo ideias do que acontece diante da sua visão. Mas a partir do momento em que eles começam a desenvolver essas habilidades, e aí nós temos aqueles que são discretos, temos aqueles que são indiscretos, temos aqueles que são invasivos, de acordo com os princípios e valores que cada espírito traz. Kardec estende um pouco mais essa questão 457, aqui por isso que é interessante, a gente percebe que o Livro dos Espíritos, ele tem, na contagem geral, nós temos ali 1018 a 1019 questões. Essa diferença existe por edições. Tem algumas edições que consideram uma questão como um número que faz parte dessa contagem, e tem outros livros que não consideram esse número como sendo uma nova questão, mas parte de uma outra. Então, essa diferença entre 1018 e 1019. Porém, se nós analisarmos essas questões, essas subquestões que vão surgindo, nós vamos percebendo então que muito mais do que 1018 e 1019. Nós podemos colocar ali quase 150, 160 questões a partir da A, B e C que vão surgindo aqui no decorrer das questões do conteúdo do Livro dos Espíritos. Então, na questão 457A, Kardec pergunta então: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois da morte? A resposta: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, é a relação que nós temos entre encarnados, porque o corpo físico acaba se tornando, para nós, uma barreira que acaba limitando as nossas capacidades espirituais. Então, o corpo físico faz com que nós tenhamos, essencialmente, apenas os nossos sentidos físicos como ponto de contato com o meio exterior. Então, é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu posso ouvir, é aquilo que eu posso falar quando eu desejo influenciar e interagir. Eu tenho ali o meu olfato, eu tenho o meu tato, são os sentidos básicos que nós temos. E quando nós falamos daquele famoso sexto sentido, que nós espíritas entendemos como sendo a capacidade mediúnica, as potencialidades da mente, ou as potencialidades anímicas e medianímicas que nós temos, aí então nós passamos a entrar no campo das energias, no campo mental, podemos chamar assim. Então, quando nós estamos encarnados, nós apenas percebemos isso.
Então, quando é colocado para nós aqui que na relação com pessoas do nosso cotidiano, esses sentidos são as nossas conexões com o mundo espiritual, absorvendo e emitindo ideias, sensações, sentimentos. Porém, quando esses indivíduos que convivem conosco estão no mundo espiritual, sem a barreira da barreira física, a barreira da matéria, e já estão devidamente adaptados no mundo espiritual, as energias mentais se tornam a sua realidade. E aí então aquilo que para nós os sentidos bloqueiam, para eles já não existe mais esse bloqueio. Então eles podem perceber no dia a dia do nosso cotidiano, inclusive fazendo análise sobre a nossa visão real das coisas, porque muitas vezes nós mascaramos, né, aquilo que nós vivenciamos. Eu não falo nada de negativo, né, tanto que a psicologia hoje chama aquilo que nós conhecemos como máscaras sociais. As máscaras sociais nada mais são do que posturas, ideias que nós transmitimos, comportamentos diante de um determinado grupo ou de um determinado indivíduo, para que nós sejamos aceitos. Né? Lembrando sempre que, como nós vimos inclusive isso, lá no estudo do livro O Consolador, nesse capítulo que nós estamos estudando, que fala sobre sociologia, que nós somos seres que dependemos de relações sociais. Nós somos seres em que a nossa natureza humana é uma natureza que nos faz compartilhar nossa existência com outros indivíduos. Desde o nosso nascimento, nós dependemos de alguém que nos cuide até o momento em que nós atingimos a nossa autonomia. Diferentemente de animais, por exemplo, que desde o início, né, as cobras, por exemplo, quando elas saem dos ovos, elas simplesmente saem pelo mundo. Não tem mais a dependência de serem criadas, serem cuidadas, elas são autônomas. Mas nós, seres humanos, dependemos disso. Então a gente percebe que na própria biologia nós somos dependentes. E da mesma forma na psicologia também. Por isso, então, essa nossa relação entre os indivíduos na verdade, faz parte da nossa própria existência. Né? Então, estarmos juntos com as pessoas é aquilo que nos move aqui no nosso mundo, na nossa jornada. Então, aqui nesse ponto que a gente estava vendo aqui, essas máscaras sociais que a gente falava, é aquilo que nós utilizamos para amortecer os conflitos que nós temos. Nós precisamos estar juntos, e para isso, então, eu vou tentar sempre usar aquela máscara que permite que eu seja aceito, que eu faça parte daquele mundo, daquele cotidiano. Mas, na realidade, as máscaras ocultam aquilo que muitas vezes nós reprimimos. E é mais natural que no nosso dia a dia, nas nossas relações mais íntimas, essas máscaras tenham um efeito menor. É por isso que nós encontramos tantos e tantos conflitos. É uma necessidade, sim, Brás. Né? Inclusive o Espírito Hamed, ele comenta isso num artigo, num livro dele, o modo de viver, o modo de viver, mas tem um nome composto que eu esqueci. Que ele diz assim que é natural que nós utilizemos máscaras sociais. Porém, isso se torna patológico quando nós descaracterizamos a nossa personalidade. Que você vive o tempo todo sempre mostrando aquele lado bonzinho e você vai ocultando e sofrendo por causa disso. Então é natural que nós tenhamos para evitar esse impacto que existe entre as diferenças de personalidade. Então nós amortecemos esses atritos usando essas máscaras sociais. Mas quando elas fazem parte do nosso dia a dia já se torna patológico. Né? Mas qual que é a ideia que a gente está transmitindo aqui? Que muitas vezes o indivíduo, quando ele está no seu dia a dia, ele mostra uma face da sua personalidade. Mas os espíritos conseguem perceber a sua realidade. Então vimos que nós não entramos aqui trazendo personagens que são maldosas, personagens que ficam sempre criando o mal, criando atrito. Pessoas comuns, nós somos assim. Agora, mais ainda, entrando agora nessa parte mais negativa, mais ainda é quando nós percebemos aquelas pessoas que usam essas máscaras para poder influenciar, mas que dentro
na sua consciência, no seu coração, podemos dizer assim, ele traz ali intenções egoístas, negativas, destrutivas. São sempre aqueles vilões que nós temos nos filmes, né? Nas novelas, nos filmes, que fazem aquela cara de bonzinha, de boazinha, mas no fundo, né? Como diz ali no Evangelho, são lobos em pele de cordeiro. E isso é perceptível pelos espíritos. Porque simplesmente você não consegue mascarar aquilo que você é. E depois, né, como o Brás tinha colocado mais acima, no mundo espiritual, muitos de nós passaremos constrangimentos. Porque nós continuaremos nos comportando como nós nos comportamos enquanto encarnados, porém, em cima da nossa cabeça aqui vai ter um lume, vai ter um painel mostrando toda a realidade que nós estamos mostrando. Porque as nossas vibrações, né, lembrem que nós conversamos uma vez sobre e se o pensamento tivesse cheiro, tivesse um odor? Quer dizer, nós não podemos mascarar isso. A densidade do nosso perispírito, as ideias que nós irradiamos, os sentimentos que nós irradiamos, mostra claramente uma radiografia de quem nós somos. Enquanto que aqui no mundo físico, esse corpo físico acaba ocultando tudo aquilo que se passa, né, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas reais intenções. Mas por que que isso acontece? Simplesmente porque isso é parte do mundo que nós estamos vivendo. Pois é. Isso é parte do nosso dia a dia. E nós estamos vivendo essa atmosfera bastante tóxica. Já foi pior. Mas ela vem se tornando cada vez menos tóxica conforme a humanidade vai evoluindo. Imaginemos como isso era no passado, naquela vida selvagem que nós tínhamos das antigas civilizações. Imaginemos como nós estamos agora, em que nós temos princípios, temos valores, regras que já estão absorvidas e incorporadas no nosso modo de ser, no nosso modo de viver. Então, isso com o tempo é uma tendência que vai se transformando. Né? Então, se o cheiro podre estaria no ar, imagina como era antigamente. Mas pensemos também como será no futuro, conforme a gente vá se depurando moralmente. Né? Tudo, Brasil, é uma questão de evolução. E lembrando sempre, né, que nós estudamos ontem sobre sociedade, né, falando novamente do livro O Consolador, nós vemos que a sociedade vai se transformando, as suas leis vão se transformando, as suas instituições vão se transformando, suas crenças, sua cultura, tudo se transforma a partir da transformação dos indivíduos. Já que tudo isso é resultado da própria vivência do ser humano aqui no nosso mundo, conforme ele vai se transformando, tudo em torno dele e tudo que vem como consequência disso também vai se transformando. Mas espiritualmente nós não podemos esconder aquilo que nós somos. A própria dimensão que nós vivemos, a faixa vibracional que nós existimos, já determina exatamente quem nós somos, porque no mundo espiritual você não tem como simplesmente enganar, você não tem como manipular. A realidade que você encontra, você é aquilo que você é. E você está vinculado com o ambiente do qual você faz parte, com o qual você tem afinidade. Não é possível um espírito inferior tentar enganar para poder participar de um mundo superior. Não tem como. Porque nesse caso as leis são preponderantes, as leis são determinantes da realidade que cada um de nós vive. E isso mostra exatamente isso, que a nossa mente produz e mostra aquilo que nós somos de fato. E a última questão, Kardec fez apenas uma introdução com 3 questões aqui. A Angelina lembrou, né? A depuração já acontece, mas paulatinamente, né? Não consegui entender esse som que você colocou, Angelina, né? Viu tudo que seremos melhores, né? Só reescreve para mim essa segunda parte, por favor. Né? Mas é exatamente isso, é uma depuração que vai acontecendo paulatinamente, ela acontece gradualmente, nós somos impacientes. É por isso que nós olhamos para o mundo hoje e pensamos, esse mundo está perdido. Esse mundo não tem jeito, pare o mundo que eu quero descer. Eu repito tanto essa expressão, mas eu gosto tão pouco dela. Né? Ela me incomoda muito, né, com essa arrogância, né, com essa ingenuidade, com essa infantilidade com que ela soa, né? Mas de qualquer forma é assim, a gente se incomoda muito com a realidade presente, porque nós somos ainda muito ansiosos,
somos muito imediatistas, nós queremos ver as coisas acontecerem. Porém, elas não acontecem assim. Nós todos seremos melhores, né? Então, quer dizer, gradualmente as coisas vão acontecendo, porque o aprendizado ele é um aprendizado muito lento. Principalmente moralmente, né? Dentro daquela questão que nós colocamos, na 780 do Livro dos Espíritos, que fala que a evolução intelectual é mais rápida do que a evolução moral. E é exatamente isso, porque o conhecimento ele é rápido. O conhecimento ele se transmite num banco de escola. Páginas atrás de páginas. Agora, a evolução moral, ela acontece no nosso dia a dia. E ele exige de nós um esforço muito maior. Dudu lembrou aqui. Joana já fala muito em diluição. E essa diluição vai acontecendo exatamente através do tempo. Podia ser mais rápido? Claro que podia. Mas a natureza não dá saltos. Ela acontece no tempo de cada um. E o que a gente vai fazendo é, nós, da nossa parte, investindo os nossos esforços, e aqueles espíritos incumbidos de auxiliarem na nossa transformação vão fazendo também aquilo que é possível. E muitas vezes nós temos ali aqueles eventos que nos provocam, que nos dão aquela chacoalhada, para tentar agilizar um pouco mais essa transformação, mas ainda assim nós resistimos. Mas essa resistência ela acaba sendo quebrada pela própria força das coisas, né? Nem parece que há 2, 3 anos, não, há 3, 4 anos, nós tivemos uma pandemia que mudou completamente ali a nossa rotina no nosso dia a dia. Passado esse período, parece que nós estávamos do mesmo jeito que estávamos antes. Mas muita coisa foi aprendida, não tenhamos dúvida disso. Então, na última questão, 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Quer dizer, o que eles pensam sobre nós? Antes de responder, depende da condição deles. Se eles são espíritos que se afinizam conosco, eles simplesmente pensam que as coisas são como são. Se são espíritos que estão numa condição mais evoluída, vão nos analisar pelo nosso atraso e compreendendo que o nosso próprio sofrimento é causado por esse atraso. Mas o que os espíritos respondem? Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Dependem. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então é uma questão de quem está nos observando. São espíritos elevados? Se são elevados, significa que os seus valores também já são valores desenvolvidos, mas principalmente o sentimento do amor. E esse sentimento do amor, que nada mais é do que a somatória dos nossos mais nobres valores, da caridade, da fraternidade, da piedade, da compaixão, nos observam e percebem que nós poderíamos não sofrer tanto. E para isso eles procuram nos ajudar. Se são espíritos que convivem conosco no nosso dia a dia, ou estão em condições inferiores, simplesmente vão querer nos influenciar negativamente para que nós continuemos na mesma condição. Já que existe uma tendência natural, como eu já comentei com vocês outras vezes, que é muito comum quando nós pensamos em alunos numa escola, Angelina. É aquela história, né? O aluno foi mal na prova, mas como todos os amigos dele também foi, ele fica mais confortável. Ele chega em casa, mãe, mas a minha prova, a minha nota foi ruim, mas todos os meus amigos também foram mal na prova. E a mãe vem com aquele discurso, né? Mas você não é todo mundo. Por quê? Porque nós ainda nos sentimos muito mais confortáveis quando compartilhamos aquilo que os nossos sofrimentos. Então aqueles espíritos que se mantêm estagnados na evolução, aqueles espíritos que permanecem presos num ciclo contínuo de sofrimento, para eles, quando eles veem outras pessoas também sofrendo, para eles é normal. Eu estou sofrendo, mas todo mundo também está. Eu estou desempregado, mas tem milhões de pessoas desempregadas. Então está tudo bem. Agora, quando ele se vê isolado, olha só o sentimento de sociedade, o sentimento de fazer parte de algo, né? Até negativamente nós nos sentimos assim. Eu estou sofrendo, mas tem um monte de gente sofrendo também. Então tá bom.
Mas se eu estivesse sofrendo sozinho, aí para mim seria um constrangimento. Então os espíritos também são assim. Aqueles que estão entre nós, estagnados na sua condição evolutiva, ainda muito ligados ao dia a dia, às questões do mundo, às questões mundanas, do jeito que tá bom. E para aqueles que estão numa condição inferior, se piorar, fica melhor ainda. Para aqueles que estão numa condição superior, temos que trabalhar para mudar isso tudo, porque eles já conquistaram essa transformação e, pelo fato de terem seus valores bem desenvolvidos, querem também compartilhar esse estado de plenitude que estão conquistando. E para isso trabalham generosamente para ajudar na transformação aqui do nosso mundo. Então nós vemos nessas 3 questões iniciais que Kardec apresenta para nós, que fala para nós da faculdade, pegando aqui de novo rapidamente, faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Então, nessa introdução, nós já começamos a perceber que existe uma relação muito estreita entre mundo físico e mundo espiritual, em que as energias mentais que nós irradiamos são ali o meio de comunicação, que acontece mentalmente, quer dizer, nós não precisamos falar, os nossos sentidos existem apenas para limitar as nossas percepções, para que nós foquemos na realidade do dia a dia aqui do mundo físico. É a nossa sobrevivência, são os nossos relacionamentos, são as nossas atividades, tudo isso acontece através dos nossos sentidos. E todos os meios de comunicação que são utilizados servem exatamente são exatamente adaptados às nossas condições. Estamos tentando entrar no campo mental, como a gente conversou, décadas de 1960, décadas de 1970. Nós tínhamos ali nessas 2 décadas aquela questão da parapsicologia, tentando ver as capacidades da mente para essas intenções obscuras, da Guerra Fria e tudo mais. Então, mas essa parte da mente ainda, ela é para nós um mistério, uma fantasia, uma ficção. Mas a nossa realidade é aquela que os nossos sentidos permitem. E agora nós começamos então a compreender uma outra realidade, que é a realidade da nossa relação com o mundo espiritual. O mundo espiritual existe ou não existe? Independentemente de nossas crenças, ele está ali. Os espíritos são capazes de participar conosco do nosso dia a dia e de influenciar nas nossas ideias e das nossas ações. Você acredita ou não acredita nisso? Acreditar ou não acreditar é uma opção. E isso não vai mudar absolutamente nada na realidade. E é exatamente essa a grande questão que nós vemos no mundo hoje. E o papel da doutrina espírita é de trazer para nós esse entendimento, de mostrar que o mundo espiritual é real, de que a vida espiritual é real. Não é uma questão de acreditar ou não acreditar, de acordo com as escolas religiosas, escolas espiritualistas que nós temos hoje. E isso traz para nós também um entendimento bem interessante. Bom dia, professor. Se der brecha, chega mesmo, sem dúvida. Até porque também, Dudu, essa nossa dificuldade de percebermos claramente o mundo espiritual faz exatamente com que haja essa pequena separação entre mundo físico e mundo espiritual, para que nós tenhamos autonomia para vivenciar as nossas experiências aqui no nosso dia a dia. Porque, do contrário, se houvesse essa interação, nós teríamos grandes dificuldades para poder ter essa independência de ação. Mas essa independência é relativa. Porque as influências continuam acontecendo. Nós recebemos sutilmente essa intervenção do mundo espiritual. Mas isso não nos tira a nossa autonomia. Orar e vigiar, exatamente. Temos que estar muito atentos a isso. O Brás colocou, do dia que participei de um teste psíquico, vi o resultado nunca foi o mesmo. Então, são ali os entendimentos que a gente acaba tendo. A mesma coisa acontece, Brás? Até mesmo com o aprendizado da doutrina. Depois que você tem contato, que você tem esse entendimento da realidade, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Para aqueles que têm ali a mediunidade ostensiva, que vê o mundo espiritual a partir dessa outra realidade, também nunca mais vai ser o mesmo. Você não pode mais ignorar. Nunca vai mudar isso para nós. Então, meus amigos, nesse ponto, então, só lembrando que essa intervenção dos espíritos no mundo corporal, a faculdade que eles têm
de perceber os nossos pensamentos, isso traz para nós ali também uma série de questões que nós podemos analisar e que veremos um pouco mais à frente, né? O próximo item fala sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, primeiro, para que eles possam nos influenciar de uma forma oculta, nós já entendemos, a partir dessa primeira parte, que a faculdade que eles têm de penetrar nos nossos pensamentos. Só que nesse caso, no primeiro item, dá aquela ideia de que eles podem perceber, mas não podem influenciar, não podem interferir. Isso significa que essa percepção, nesse primeiro ponto, dá a impressão para nós de que é algo passivo. Mas a partir do momento em que eles percebem e são capazes de lançar ideias, já começa então essa nossa influência. Lembrando, né, que quando nós falamos em influência que nós recebemos, nós nos influenciamos o tempo todo. Tanto que nós temos agora esse termo que eu detesto, confesso para vocês, que são os influenciadores digitais. Né? Aquela prepotência, aquela arrogância de se chamar de influenciador porque tem a capacidade de influenciar alguma coisa. Eu prefiro muito mais produtores de conteúdos do virtuais do que influenciadores, né? Mas é um termo que todo mundo usa. Nós nos somos influenciados o tempo todo. Na educação, os pais influenciam os filhos. Na escola, os professores influenciam os alunos. No nosso dia a dia, a mídia influencia as pessoas. Nas nossas relações sociais, uns influenciam outros, uns nos influenciam, nós nos influenciamos mutuamente. Aquilo que nós fazemos todos os dias, estamos aqui nos influenciando. Eu influencio vocês com aquilo que eu penso, com o modo como eu interpreto, aquilo que nós aprendemos, e vocês me influenciam através dos comentários que vocês fazem. Então a influência acontece simplesmente por uma questão de relação. É uma consequência natural das relações que nós temos uns com os outros. E nesse caso, então, aqui, quando nós falamos dos espíritos, então, nós falamos de uma influência que acontece daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não sentimos. Por isso, influências ocultas vão acontecendo. Mas é bem interessante a gente focar nesse primeiro ponto que nós estamos analisando, que é a capacidade que os espíritos têm de perceber aquilo que nós pensamos. E isso dá então uma margem para nós muito grande de vermos situações das mais variadas, desde o nosso ciclo mais íntimo, dentro da nossa família, até em atividades cotidianas. De pensarmos, por exemplo, né, que quando nós estamos dentro de um ambiente social, religioso, né, graças a Deus, Marion, graças a Deus essas influências chegam para nós o tempo todo, sempre influências benéficas, né? Assim nós esperamos, tanto ostensivas entre nós como ocultas. Quando vem as intuições para que a gente possa ver essa perspectiva das coisas. Né? O professor lembrou aqui, né, é aí que mora o probleminha, né, influência e mediunidade. Né? Estando do lado da lógica, da razão e do bom senso, sempre o tempo advoga em nosso favor. Né? Então é uma questão de afinidade. Nós mostramos quais são as nossas preferências e recebemos aquilo que é do nosso interesse. Né? Se as nossas preferências são positivas, as influências também são positivas. Apesar de muitas vezes, né, Brás, sempre vir aquela corrente negativa para poder mudar tudo isso. Né? Dudu lembrou, né, somos influenciados o tempo todo, só não damos margens para que possamos não atender as más influências. Né? E é isso aí. Então, simplesmente conhecendo isso, nós vemos as diversas situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Aquilo que é percebido no nosso trabalho, nas nossas crenças, na nossa cultura, no nosso dia a dia, na nossa rotina de um modo geral. Veremos então no nosso próximo encontro a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E aí veremos então a influência, não apenas a percepção dos espíritos, não apenas acontecendo, mas a influência que exercem sobre nós. Então, meus amigos, é isso. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. E começamos então, né, bem interessante esse tema para nós estudarmos.